concepções fundamentais do relacionamento com o cliente, ele tem como base nessa semana trazer um pouco dessa história, desse conceito, por que que ele surgiu, tá? Por que é interessante entender isso? Porque entendendo essa base de fundamentação, a gente consegue compreender toda essa lógica que eu falo de relacionamento, né? E como que a gente pode se envolver. Então, eu tentei trazer hoje alguns exemplos um pouco mais reais dentro do que foi dado na aula na terça-feira para vocês, tá? Eu vou só citar algumas coisas que foi dito no material da aula, reforçar algum dos conteúdos um pouco que está dentro do material de vocês, mas os demais tá tudo de outras coisas, foi material que eu já tinha, que eu já tenho pesquisa e tal. Então, só para essa questão da história. Muitas vezes a gente pensa que o marketing ele não é algo antigo. O marketing ele é antigo. Se a gente for pensar para parar o marketing, ele é persuasão, ele é convencimento, ele é uma montagem que foi feita para se vender. Só que na história, toda essa montagem ela vem desde a antiguidade, do século 13 e 14. Só que com o tempo, dentro de rotas comerciais, dentro de tudo que era vendido no século passado, a concorrência não existia tanto. Os vendedores tinham que vender os seus produtos através de troca, né? Antigamente, bem antigamente, não tinha dinheiro, e nessa troca existia muito a história contada. Se a gente vê os filmes antigos de castelos, de reinado e tal, a gente vê muito isso. Os comerciantes, para vender, eles contavam histórias. Quando tinha um chá novo, quando tinha uma comida nova, quando tinha um ingrediente novo, e que eles queriam fazer aquilo. Ah, porque o rico está consumindo essa carne e trazer para o povo para vender, eles faziam uma história, eles contavam uma história. E através da história que a gente fala, né, se começou essa questão de se atender essas preferências e foi se percebendo, às vezes uma história da região, como a gente vê nos filmes, da região sul, não poderia ser contada igualmente na região norte. Então, vamos dizer, os vendedores, comerciantes, que eram os viajantes e assim por diante, eles começaram, às vezes, contar histórias diferentes é, por região, ou para tentar convencer, ou alguma coisa do clima. Então, ou seja, essa ideia de conseguir ver as características já vem vindo do homem. Só que a diferença, como foi citada na aula ontem, a diferença antes a gente focava, até na década de 1950 e 60, a venda era muito, se eu estou ganhando dinheiro, eu estou vendendo bem. Então o vendedor achava que a história que ele contava, eu estou vendendo bem, ele estava ganhando. Igual a gente falou da história do Popeye, né? O personagem de desenho, mas na guerra era para se vender espinafre. Só que existia já na época da industrialização a questão de tentar fortalecer o comércio e ficar conhecido. Mas como que eles faziam essa questão? História. Então, essa história, se a gente for traduzir, é um encantamento que o cliente tem. E quando a gente traz esse encantamento que o cliente tem, você consegue numerar ainda mais com o tempo os seus clientes. Você consegue perceber que o Antônio é fiel, mas a Juliana ela é uma cliente esporádica. Isso a partir da década de 70, do século, vamos dizer, do século 20 num todo, isso começou a ficar muito presente, né? As pessoas precisavam ter controle das vendas. Ah, você pode me pagar depois. Essa confiabilidade foi se conquistando, né? Na década de 70, ocorreu o primeiro conceito de CRM, que foi o uso de planilhas, de organização, de quem está me devendo, quem não está me devendo. Ah, o seu Antônio gosta de comprar trigo na mercearia, mas o dono da mercearia fala, mas a Juliana não gosta do trigo, ela prefere a farinha de arroz, ela gosta
Como ela não sabe, mas ela sempre nasceu que era alérgica ao trigo, né? Hoje a gente sabe que quem é alérgico ao trigo é alérgico ao glúten. Mas no passado era uma história. As doenças eram histórias, tudo era história. Só que com o passar do tempo, a tecnologia, a evolução do homem, a história começou a ter muitos detalhes. E como fazer a gestão de tantos detalhes, né? Para encantar. A partir de 1993, Tom Siebel desenvolveu o primeiro sistema de CRM, onde em 1993 já existia computador, né? Mas naquela época só quem tinha muito dinheiro que tinha, eles desenvolveram o Siebel System. A conquista dessa database de marketing foi uma ascensão e com isso percebeu-se que os dados de clientes para criar comunicações personalizadas. Então, se a gente for parar para pensar, o Tom Siebel, ele percebeu que ele tendo mais dados dos clientes, ele podia contar mais histórias. Vocês estão entendendo? Comunicar é contar uma história. Então, se a gente for pensar nessa brincadeira, isso foi se popularizando. Em 1997, se popularizou o trabalho de empresas como Siebel, Gartner e IBM. IBM, desculpa, que é de computador. Essas outras eu não conheço. Mas foi um material esse material que eu falei para vocês, é o material do que eu tenho na minha época de faculdade. Eu queria trazer para vocês, porque eu acho muito interessante isso. E quando na minha pós-graduação, eles falavam muito nesse sentido, que CRM hoje é focar na tecnologia, que é o que a gente vai acabar vendo mais, é o que vocês veem mais. Mas quando eu me formei, não era tanto nesse foco. A gente usava essas informações muito para fazer uma história ou para conseguir mandar mensagens, cartão. Então, a diferença naquela época, vamos mandar desconto de aniversário. Hoje a gente já não pensa só no aniversário, a gente pensa em outros milhares de estratégias para dar desconto, ou milhares de estratégias não dar desconto, mas dar benefícios, bônus e assim por diante. Agora eu vou entrar um pouco no que foi citado na aula na terça-feira. Marketing e relacionamento. O que os dois têm a ver? Se a gente for parar para pensar, marketing é aquilo que eu falei, é necessidade do cliente, é satisfazer o cliente, é a gente ter características do cliente, né? Mas relacionamento é trazer a ideia de conversar. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente conversa, a gente tem uma troca, a gente tem uma parceria. Essa é a ideia de relacionamento. Como eu citei, na década de 70 era vender, 80 era satisfazer, só que 90 começou a ideia de fidelizar. Só que hoje esse relacionamento não é só fidelizar, ele se torna totalmente, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas esse cliente, ele é propagador da sua marca. Ele não é só fidelizar. Fidelizar a gente considerava aquela pessoa que sempre iria consumir o meu produto. Eu não quero só que ele consuma meu produto, eu quero que ele seja um propagador do meu produto. Essa é a diferença hoje do que as marcas constroem quando elas fazem uma estratégia de relacionamento com o cliente, tá? Mas como eu falei, o que é relacionamento? É troca, é comunicação, é essa intimidade. Só que antes, essa intimidade, em 1990, o começo de 2000 para, né, da década de 2000, até 2010, o CRM não era muito conhecido pelas empresas. Esse relacionamento era muito ainda por ligação ou vamos botar na publicidade off, né? Que é a propaganda off, que é a comunicação off, que é o outdoor, a revista, o jornal, né? Essa comunicação, ela era antigamente o off se dividia entre mídia televisiva, mídia desse, né, de exibição e mídia impressa. A mídia impressa ela tinha um pouco esse papel de conseguir se relacionar. Só que com o passar do tempo, essa troca mudou. Com a vinda das redes sociais, foi se percebendo esse conhecimento do cliente, essa interação. Agora, você já parou para pensar no que é essencial para manter um bom relacionamento? É esse aqui eu vou ler. Ser ouvido e ter alguém para realmente que se preocupe com você precisa
com que você precisa, são alguns dos fatores que podem citar. E as marcas que se propõem a fazer esse trabalho com os seus clientes estão aplicando na prática. Então, aquilo que eu falei, a ideia de relacionamento, né, de ter alguém para conversar, de ter alguém para ter uma troca, que a gente tem relacionamento com amigos, com cachorro, com casamento e assim por diante, essa filosofia, vamos dizer, esse conceito de relacionamento foi trago para as marcas, tá? Aí eu decidi fazer aqui uma maneira bem simples de vocês entenderem como que era feito um pouco na história. Imagine um restaurante. O restaurante, o cliente vai entrar, ele vai ser muito bem atendido, ele vai pegar a comida do self-service, ele vai gostar da comida, ele vai saborear e vai elogiar e vai embora. Essa era a rotina que eu falei para vocês de vender. Às vezes o máximo que antigamente que tinha, ou ainda tem algumas, vamos dizer, restaurantes desse ramo que talvez pensem dessa maneira, se o cliente elogiar, tá ótimo. Ele só quer garantir o dinheiro dele no final do dia. Conectar. O cliente é bem atendido, gosta da comida, só que no final, a sobremesa nunca foi num self-service onde no final você paga e talvez aquele cliente que está voltando agora você pensa de uma maneira diferente. Ei, você que me elogiou aquela comida, aqui, pega uma mariola, pega uma bala, você oferece uma degustação de alguma coisa. Ou hoje, olha, você está vindo muito aqui, tem um brigadeiro ali, eu vou te dar de graça. Você começa a se conectar com esse cliente, tá? Mas isso de maneira frente a frente, face to face. A gente começa a se conectar dessa maneira. Só que o relacionar, de novo, o cliente vai gostar da comida, vai ser bem atendido, vai gostar da sobremesa, que de vez em quando você vai dar esse agrado, não é só a balinha, você vai dar uma mariola, você vai dar outras ações, até quem sabe cartão fidelidade, né? Que você juntou 10 refeições, eu te dou uma de graça. Mas você começou a manter uma conversa com essa fidelização do cartão, tá? Você começou a ter uma cumplicidade com ele. E aí, o dia que ele não aparece para vir comer no seu restaurante, você fala: Nossa, eu senti sua falta. Por que você não veio? Olha, agora a gente está com um novo serviço. Esse aqui é o nosso telefone. Então, assim, essa era a logística dos anos de 2000 para cá que os restaurantes começaram a fazer. Só que se a gente for parar a pensar nessa fidelização, como que hoje é, ou talvez não só nessa fidelização, mas pensando no CRM, comi, gostei da comida, self-service, você me ofereceu a balinha, que eu normalmente já tenho direito, tenho uma boa conversa, uma boa cumplicidade, tenho alguns benefícios nessa construção. Eu posso pedir 10 refeições, você me dá uma, ou eu consegui trazer mais amigos e um dia você me deu um desconto, trouxe minha família, era 59,90, você me fez almoço por 50 e assim vai. Só que vai chegar uma hora que eu posso criar uma ideia de fazer um quiz, aonde isso eu já vi num restaurante, que é o que eu vou citar aqui, dar de exemplo para vocês, é esse restaurante aqui, Couve-Flor, e eles fazem isso em BH. Eles têm o número dos clientes fizemos no WhatsApp e eles mandam na transição um quiz aonde o cliente fez 2 ou 3 pratos que eles querem de sugestão para o cliente responder. E os clientes respondem no dia seguinte, aquele prato está lá. Ah, eu quero arroz integral com legumes. Aí, não, a gente vai fazer uma torta de couve-flor totalmente light, diferente. Vou trazer um quibe de abóbora, porque eles são restaurantes que têm comida tradicional, arroz, feijão, mas eles têm uma comida completamente diferenciada, tá? E é até de um amigo meu. E esse quiz aproximou muito. ele já faz, acho que, não sei de quando, mas a última vez que eu estive lá no passado, a gente conversando e tal, ele me contando, eu sempre gosto. Eu vou mostrar. E aí, nesse período da pandemia, citando o exemplo desse restaurante,
eles têm mais de 30 ou 35 anos em BH. O público deles é de advogados de segunda a sexta, mas sábado e domingo vai muita família. Então, eles não são só um self-service, eles são um restaurante. Então, tem alguns pratos, do jeito que ele tira as fotos, que vocês vão ver no perfil, é muito interessante. Mas é só para, antes de mostrar, para explicar. No momento da pandemia, eles paralisaram, eles tomaram todas as estratégias para ficar fechado. Quando o BH decidiu retomar a abertura, a empresa, eles como restaurante, eles tomaram a decisão oposta. Eles tomaram a decisão de esperar. Acho que a partir de maio, perto do Dia das Mães, eles abriram 10 dias antes, mas não é abrir. Eles começaram a montar marmitas para os clientes que eles já sabiam que iam ter, né? E começaram a fazer pedidos mais de entrega. Ele se preparou para fazer mais, que normalmente os clientes procuravam eles. E depois, agora, com o retorno, não sei como é que é BH, eu posso dizer mais aqui de Cachoeiro, né, e do estado do Espírito Santo. Mas aí parece que só agora liberaram mesmo o self-service lá com um público um pouco maior. E o vídeo que eu vou mostrar é para vocês verem a preocupação que ele teve em mostrar isso para os clientes pelas redes sociais, tá? Se vocês não tiverem, eu vou dar o play. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam que eu volto. Gente, ó, como vocês já sabem, agora a gente está liberado para funcionar a partir. Vocês estão ouvindo? O som, só para saber? Sim. Como eu falei, então, ok. De manhã, de segunda a sexta, então aqui, ó, nós já fizemos o fechamento do balcão, que vai ter o atendimento pelo lado de trás, pelos aqui, você vai escolher se é o prato, você vai almoçar aqui, ou se é marmita. Então a gente vai fazendo atendimento de acordo com o que a pessoa vai pedindo. Lembrando que amanhã a gente vai fazer o cardápio mais enxuto para sentir como que vai ser essa volta, diminuímos as quantidades de mesas e cadeiras e aumentamos a distância entre elas. Gente, então pode vir que amanhã vai ter um almoço delicioso e agora a gente pode receber vocês novamente. Vem, estão morrendo de saudade. Gente, ó. Então, como eu falei, é uma ação simples, mas a tradição desse restaurante é da mãe dele. O Felipe herdou esse restaurante da mãe dele, mas a cara dessa conversa, você vê que continua. Você viu que ele foi simpático, mostrou. Depois eu vou mostrar o perfil deles para vocês verem. Eu só vou continuar a aula porque a gente acaba usando eles como case. Mas o que houve de construção nesse relacionamento que o Felipe fez? Tudo que está escrito aqui. Ele teve as características de customizar o relacionamento com esse cliente. Você viu que ele até falou que o cardápio está mais enxuto, e como eu falei, ele sempre buscou oferecer um cardápio muito variado para atender pessoas que buscam essa comida mais natural. Então, ele tem uma área exclusiva para isso. Aqueles vidros não existiam, eu que já fui, já frequentei, não existia. Então, assim, ele teve que se preparar e você vê que todo aquele vidro, toda a preocupação, todo o espaço, você viu que ele pensou nisso, porque o nível de clientes dele, vamos dizer, os advogados, é um nicho específico. Onde fica o restaurante dele é muito próximo de fórum, de escritórios de advocacia, algumas partes de governo. Então, a localização dele é um nicho muito de classes de C, D e A, para vocês terem essa noção. Mas no final de semana, o restaurante aparece um ponto turístico, que é uma casa antiga, né? Tem uma área de cima que tem uma certa. Às vezes fazem tipo exposição, só para vocês terem uma noção. Então, todos esses benefícios ele tem que tentar manter, mesmo estando na pandemia, mas essa relação de se comunicar, mas também vocês podem até ver, se vocês quiserem o perfil deles para seguir, essa comunicação que eles têm, que ele tem com os funcionários, ele repassa isso nas redes sociais. Ele mostra a equipe preparada, que tem até como ver. Só que o maior segredo de relacionamento com o cliente, eu até estava
Essa parte aqui foi eu estou fazendo um curso onde o cara falou essa frase: retenção de cliente é a chave do seu negócio. Relacionamento é retenção. O que é? Escolher bem o perfil, comunicar adequadamente e criar a expectativa. Então, se a gente for parar para pensar no que o Felipe fez, ele manteve nessa pandemia um perfil alimentado, sempre mostrando saudade, que é o que eu vou mostrar para vocês, uma comunicação clara, objetiva, sincera e, acima de tudo, sempre tentando criar essa expectativa e manter essa expectativa que o cliente tem deles, né? De comida boa, de bom relacionamento, de bom atendimento, de agrado, de empatia, que tudo isso você precisa ter no relacionamento de customização com o seu cliente, tá? Vou voltar lá para a gente ver o perfil. Eu ia antes massar um... Deixa eu ver se é aqui. Ah, não, é aqui. Tem um vídeo que eu vou passar, mas saiu da hora. Isso aqui que eu tô falando, ó. Lá tem um jardim que eu comentei, mas o texto é onde eles falam. Isso aqui é dia 7 de abril. Hoje vim aqui na couve-flor molhar as plantas, sentimos saudades e dividimos aqui com todos os colaboradores e clientes. Como é estranho ver aqui parado, retornaremos assim que for seguro para todos. Estamos com saudades. Então, assim, eu vou fechar aqui para mostrar. Isso aqui é o que eles fizeram, tá? Ele continuou postando fotos antigas para vocês verem. Quando ele ficou um período sem postar, um mês de portas fechadas, com muita saudade, esperança que tudo de estar fazendo certo pela saúde de todos. Postou uma imagem. Só que aquilo que eu falei, tudo que ele faz, 29 anos de... 29, achei que era 35. 29 anos de couve-flor, mas ele mostra os colaboradores. Tá? Se a gente subir aqui, ó, que eu comecei a falar para vocês, quando eles começaram a abrir, algumas são imagens antigas, né? Que é o TBT, ele continuou tentando alimentar, mostrando que eles estavam trabalhando de casa. E aqui foi o período que ele começou a implantar as masmitas que eu falei para vocês, tá? Mas assim, essa ligação, essa aproximação é simples, mas ele tem isso aqui, ó. Nossa cozinha voltou, foi no dia 21 de junho. Então, eles ficaram todo um período fechado. Aí, se a gente for parar para pensar, ó, o que eles fizeram? Eles fizeram um banner e botaram na frente do restaurante, né, dizendo que voltaram. Então, assim, são pequenos trabalhos de relacionamento que ele com certeza fez no WhatsApp. Eu tô vendo, eu tô analisando só o que eu sei pelas redes sociais e o quiz que eu falei com você, que ele já fazia. Mas eu não sei como que ele continuou esse relacionamento com os clientes via WhatsApp. E hoje é um dos maiores canais de conversa direta com o cliente, né? Tirando e-mail e outras coisas. Mas essa comunicação transparente, vamos chamar assim, conquista bastante. Olha a quantidade de curtidas que ele sempre tem. Então, isso tudo é interessante. Eu quis trazer isso para vocês, porque eu acho que quando eu fui ver, eu acho o relacionamento que eles fizeram, só estou subindo aqui para vocês verem. Além de, as imagens são maravilhosas, cada delícia aqui. Eles continuaram na transparência, mostrando as comidas e assim por diante, tá? Mas vamos voltar aqui na aula. Espera aí. Então, quando a gente pensa aquilo que eu falei para vocês, o Felipe, ele faz um perfil de CRM, onde ele faz uma relação tecnológica, porque a tendência foi surgindo nas redes sociais, mas ele ainda não investiu com Big Data, no sistema tecnológico, no sistema avançado e assim por diante. Só que esse gráfico é de 2019, que envolve várias pesquisas, eu só trouxe um dos quadros, aonde mostra exatamente a evolução de uma década. Qual porcentagem dos clientes encontraram você primeiro pelas redes sociais.
E essa ideia faz com que a gente, igual todo mundo está falando na pandemia, se você não estiver no virtual, você não existe, tá? Mas como é que eu vou fazer um CRM para o meu cliente nas redes sociais? E se você é um restaurante? Por isso que eu trouxe o case dele como exemplo. Às vezes vocês têm conhecidos, ou vocês têm clientes, ou vocês trabalham em alguma empresa que talvez não tenha maneiras de se relacionar, mas é igual eu falei, humanizar a conversa é tentar ser transparente. Escrever de maneira correta, usar o nome da pessoa. Existem pequenos segredos de relacionamento que fazem muita diferença. Então, baseado nessa ideia de que CRM vem com a evolução, eu vou mostrar esse vídeo, ele é rápido, mas é só para o nosso assunto de relacionamento, a gente fala de atendimento, então eu quis trazer para vocês. Só a internet funcionar. Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente. Meu nome é Lucas Tojo, eu sou especialista em relacionamento com o cliente aqui da Neo Assist. Não sei se vocês sabiam, mas de uma maneira geral todo mundo é consumidor em algum momento, né? Eu também sou um. E tem uma pesquisa no Reclame Aqui que fala que hoje apenas 7%, isso mesmo, 7% das pessoas que acessam o próprio site, né, do Reclame Aqui faz alguma interação ou reclamação. Ou seja, 93% de todo o restante da navegação simplesmente entra lá para consultar empresas, no caso a sua, ou até mesmo a minha, enfim. E o porquê que isso é importante, eu quis começar falando um pouquinho desse tópico. Porque, cara, não tem como hoje você vender alguma coisa sem você ser espionado pelo seu cliente. Como assim espionado? O cliente entra em sites de reclamações, Reclame Aqui, consumidor.gov. O cliente, ele gosta de ouvir experiências de amigos, seja no boca a boca, ou até mesmo via mensagens, Facebook, enfim, e outros canais. Então é bacana, quando a gente fala de atendimento ao cliente, você entender que existe uma tríade, né? Eu atender bem, automaticamente eu faço com que o meu cliente diretamente esteja satisfeito. E isso é bom, porque um cliente satisfeito, ele volta a comprar contigo, tá? Tem uma pesquisa hoje feita dentro do site do E-Commerce Brasil que diz que 60% dos clientes trocam de marca porque tiveram uma experiência negativa durante o atendimento. E entendam, atendimento não é simplesmente o saque, contact center, call center e afins. É toda e qualquer estrutura da empresa que se relacione com o cliente. Logística é uma maneira de atender o seu cliente, levando o produto até ele, né? O próprio atendimento, no caso do contact center, os vendedores, o pessoal da loja física, enfim, você tem essa estrutura que permeia, né, o fato de atender o seu cliente e atendê-lo bem. Então, atender o cliente você consegue, além de manter esse cliente fidelizado na base, você faz um novo promotor, e aqui está. E esse novo promotor, ele além de conseguir levar a marca e espalhar, né, o bem, né, o nome da marca, pô, eu fiz uma compra e achei muito legal, uma experiência positiva, ele, via de regra, né, traz cerca de 3 vezes mais, ou seja, 3 pessoas a mais, para também ter uma experiência contigo. Então, ter um bom atendimento, além de fidelizar o meu cliente e ter um promotor dessa marca, o mais importante, eu vendo mais. Ora, como eu disse, hoje não tem como você fazer qualquer tipo de venda, mesmo sendo em canais de loja física ou loja online, sem que alguém consulte uma experiência de alguém passado, seja em site de reclamação, como eu comentei, ou no boca a boca. E quando você tem um cliente fidelizado e um cliente promotor, automaticamente você consegue fazer com que essa tríade feche, fazendo com que esses dois caras aqui em cima façam com que esse carinha aqui de baixo compre também e tenha uma experiência de atendimento com vocês. Eu acho que é isso e um abraço, valeu! Vou voltar aqui. Então, o vídeo, ele traz exatamente aquilo que eu falo. Relacionamento com o cliente, ele tem várias ações e vários níveis, tá? Então, em cima dessa experiência, por que eu falo isso? Hoje eu sou tutora, né? Trabalho como meu empreendedorismo pessoal, tendo alguns clientes, mas eu já fui CLT, meus 2 últimos empregos nesse ramo, eu posso dizer marketing, mas na verdade, na minha carteira estava assinada na lista de relacionamento com o cliente. Eu brinco que eu fui contratada para fazer relacionamento com o cliente, só que o marketing veio até mim. Ah, você é formada em marketing? Sou. Aí vinha marketing para mim. Mas eu entrei nas empresas para construir o CRM e a parte de e-commerce,
tá? Então, quando a gente começa a falar dessa estrutura de CRM, é muito provável que a gente sempre vai falar de e-commerce, porque é onde a gente consegue ter maior informação do cliente, dados, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu vou dar o exemplo do Netshoes ou de algum site de roupa, eu não sei, ou a Magazine Luiza, eu não sei. Quando você se cadastra atualmente em qualquer aplicativo, ou até principalmente na moda e de roupa, vestuário, eles perguntam ali o que você gosta. Você gosta de roupa fit? Você gosta de roupa de academia, fitness? Ou você gosta de roupa de futebol? Você gosta de camisa de jogo de basquete? Então, assim, qual esporte que você gosta? Então, assim, vem um monte de perguntinhas. Isso tudo é para conhecer. Então, são 5 formas de relacionamento com o cliente. Eu só quis trazer esses dados porque, às vezes, as pessoas não têm noção do que isso impacta no mercado. Mas eu vou explicar para vocês. O nível básico de relacionamento com o cliente, normalmente, eu vou dizer aqui, Espírito Santo, vai. Normalmente as empresas estão no nível 1, 2 e 3 de atendimento. Poucas empresas buscam a visão 4 e 5, tá? Por que eu estou falando isso? Os níveis básicos de relacionamento, vamos pensar no restaurante, tá? É aquilo que eu falei, eles vão pensar em vender, eles vão pensar mas eles não vão pensar em fidelizar. Eles vão pensar até se conectar, mas eles não vão pensar em ter uma aproximação de fidelidade, de conexão, de muito mais. O nível básico 33% dos consumidores cortam relações com marcas que falham na personalização. Como ele falou lá, mas isso aqui é baseado no consumidor, no desejo dele. Porque se 60% busca na internet e troca de marca, a gente aqui está numa base, essa pesquisa aí é baseada num dado geral de atendimento de CRM, tá? Baseado em 5 níveis. O nível reativo de relacionamento com o cliente, 49% dos consumidores latino-americanos desistem da empresa após uma única experiência ruim. Então, isso é a nível latino-americano. O que acontece? Se a gente é mal atendido, se a gente encontra cabelo, eu vou dar o exemplo ainda do restaurante, cabelo na comida, se a gente come uma carne que está mal passada, provavelmente amanhã eu não vou pedir marmita desse lugar. Então, a gente fica muito nesse nível 1 e 2. A gente é básico. Eu pedi, eu sou reativo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, nível 3, boa parte de cachoeiro pode até ser, tá? É o nível responsável de relacionamento com o cliente, aonde passa a acompanhar melhor os clientes, dá cupom de desconto, ou faz um cartãozinho de fidelidade. Vamos continuar o exemplo do restaurante. Responde às dúvidas, solicitações e críticas. Eles reconhecem a fragilidade do cliente, mas eles também reconhecem as falhas deles. Eu estou dando um exemplo que tem um restaurante em Cachoeiro que eu pedi a marmita. Eu pedi a marmita, gostava do cardápio, mas não era pelo preço. Claro, eu gostava do preço, mas eu gostava dessa fidelização. Eu achava aquilo que eu falei para vocês, toda vez que eu ganhava marmita, vinha uma mariola em cima, se não vinha uma mariola, não era uma bala, vinha um pacotinho de 3 balas. Eu sempre achei muito criativo esse restaurante, tá? Vinha o meu nome escrito, todo mundo vem com o nome escrito na marmita, em cima normalmente naquele papel embrulhado. Não, lá era uma letra muito bem escrita. Aquilo me chamava a atenção. E um dia eu brinquei, como marqueteira, elogiei. Mas um dia, a panqueca veio horrível. Eu peguei e falei, olha, a panqueca não tá legal, não gostei. Me senti no direito de falar. No dia seguinte, eles mandaram o cardápio para mim, em seguida me perguntando, o que você acha? O que eu posso... Eu falei, olha, o grão de arroz tá meio duro, fala para a menina da cozinha. Aí ela ficou um tempo me perguntando o que eu achava da comida, porque eu fiz algumas reclamações. Reclamei da panqueca, eu lembro que eu reclamei do arroz e uma vez eu reclamei da hora que o motoboy chegou. Aí ela sempre me disponibilizou. Aí, por exemplo, teve um dia dessa do atraso, era para me almoçar às 11, acho que chegou quase 1 hora da tarde, ela não me cobrou a marmita.
porque foi um erro. Então, assim, eu sempre achei, se eu fosse hoje pontuar o atendimento desse restaurante em Cachoeiro, eu diria que eles estão muito para 3 e 4, ou até 5, porque como eu falei para vocês, o nível nosso, eles sempre vão variar entre básico, reativo, responsável, proativo e parceiro. Proativo, a gente vai pelo termo. Proativo é aquela pessoa que toma iniciativa, que toma decisão. Então, esse tipo de cliente é um relacionamento que fica mais sério, mais constante, igual eu. Eu, Nayara, fui proativa em dizer a minha reclamação. Então, eu mostrei para eles que eu sou uma consumidora, acho que parceira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso aqui muda. Focar na solução de problemas e dores dos clientes em primeiro lugar. Então, foi isso que eles fizeram no restaurante. Eles foram proativos, eles foram responsáveis, mas também parceiro. Algumas vezes eu precisei de parceria e ela não pôde me atender, mas isso me incomodou. Aí eu percebi uma falha de algumas coisas, aí é como se aconteceu um problema lá do motoboy, trocaram o motoboy, então assim, isso que acontece. Num período, às vezes, eles vão te tratar bem, mas às vezes pode ocorrer desse restaurante parar de satisfazer, e foi um período que eu deixei de me alimentar desse restaurante, porque eu também tinha me enjoado do cardápio, tinha algumas coisas que... Então, foi uma constância. De parceira, eu voltei a ser reativo e básico. Então, isso aqui é um movimento normal do cliente, só que a gente sempre tem que tentar manter eles no nível 4 e 5. Até aqui, acho que vocês entenderam, né? E parceria, aquilo que eu falei, característica de marketing eficaz da empresa, base de dados, se a gente for falar em sistema, é robusta e organizada, tá? Essa parte aqui, a gente também tem uma parte que a gente fala, a gente tem um relacionamento com o cliente, a gente tem os tipos de clientes, tá? Tem o positivo, tem o negativo, tem o neutro, tem o distante, tem o ponderado, tem o poder partilhado. Quem são os positivos? O cliente com um amigo da marca, comprou a ideia, sua lifestyle. O que é esse lifestyle? Ele usa a marca, ele é super positivo, ele vai vestir. Vamos dar um exemplo da Coca-Cola, que tem uma marca de roupa. Ele vai usar a Coca-Cola, ele é fã da Coca, ele vai vestir a Coca e assim por diante. Tem um cara que eu sigo nas redes sociais, ele é funcionário da Coca. E quando ele está fazendo qualquer coisa da Coca, bebendo uma Coca na casa, eu percebo que ele marca, sabe? Então, assim, ele como funcionário, ele tenta ser positivo, ele tem um perfil positivo para mostrar essa proximidade. O cliente negativo, nada agrada. Sempre vai existir o que, pode ser melhor, o preço está melhor, e você tenta atender. Eu estou falando que como eu já gerenciei CRM, tem uns clientes que a gente já conhece. Mas o cara é o que nem o vendedor fala, o famoso turrão. Ele sempre vai querer dizer que é negativo, não, porque falhou na logística, não me entregou direito. Então, isso para resolver, ele pode provocar insights para outras pessoas. Então, por isso que eu falo, tem que tentar entender. Ele é um turrão que incomoda ou não? Ele é um negativo que não vai fazer diferença nenhuma. Deixa ele. Você está entendendo? É o que eu brinco quando eu falava com os vendedores. Tenta controlar esse negativo. Controla. Porque eu não quero que ele me incomode. Entendeu? Eu sempre buscava solucionar os erros, né? Os neutros. Eles horas vão amar, horas eles vão odiar. Eles vão dizer que gostam do produto, mas não conhecem tão a fundo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um produto que eu gosto. Eu gosto muito de Nestlé, ou seja, demais. E eu amo Nescau. Mas conheço gente que é a fã de Toddy. Eu, Nayara, sou neutra ao Toddy. Porque eu não me sinto... Eu sei que ele é bom. A maioria das padarias, quando você pede um chocolatado, usa Toddy. Eu até tomo. Não tenho nada contra. Como eu falei, eu não tenho amor nem ódio. Mas o meu poder partilhado, meu empoderamento
é com Nescau. Então, isso influencia. Isso aqui não é nem gosto, às vezes, de cliente, tá? Eu sou uma cliente de Nescau, então tem a ver. Você está entendendo? Aí tem o distante. É um completo estranho para a marca, não sabe do que é, ele comprou porque tinha que comprar, mas para ele não interessa se é Nescau, Toddy, Arisco, o chocolatado, mas ele quer chocolatado. Ele está pensando, às vezes, até no preço. Então, ele não está pensando muito no estilo, na promoção. Normalmente, eu acho que o distante, às vezes, pode até pensar na promoção, mas, você pediu para comprar, mãe, eu vou comprar. Vou dar um exemplo. Quem nunca comprou errado alguma coisa para as mães, né? Eu já comprei quando vai no mercado. Empoderados. Ele vai te trazer uma satisfação, você vai realizar o desejo dele, mas às vezes vai ter algum diferencial que ainda não chegou nesse top of mind. Não sei se vocês conhecem esse termo, top of mind é a marca que fica na nossa mente, é o topo das marcas. Então, a gente pode dizer Coca-Cola, top of mind, Nescau, top of mind. Você não fala chocolatado, você fala o nome da marca, tá? Então, é um empoderamento que o cliente tem, mas ele não está, né? Imagina isso no atendimento no restaurante. Então, depende. Quem nunca foi aqui na Kikos, em Cachoeiro? Eu gosto da Kikos, talvez eu sou empoderada na Kikos, indo frequentar, mas eu não sou empoderada na Kikos no sentido da marmita. Eu acho uma das marmitas muito caras e a carne eu prefiro comer na hora. Não sei a sugestão de vocês. Vocês estão entendendo como, em determinada situação de relacionamento, se vamos dizer que a Kikos tivesse meu contato e soubessem que eu não gosto da marmita, ou que sabem que eu gosto de ir lá pessoalmente, dá para se criar, às vezes, uma relação diferente, entendeu? É só trazer isso de exemplo. Vou mostrar um outro vídeo que reforça ainda mais essa questão de jornada de relacionamento com o cliente. É só para fortalecer ainda mais o que a gente tem falado. Olá pessoal, eu sou Albert Deveix, CEO da Neo Assist. Vou falar do meu tema favorito com vocês agora, o paralelo favorito que eu gosto de fazer. Relacionamento com o cliente e relacionamento pessoal. Eu falei num vídeo anterior sobre a traição, né? Sobre quando nós somos traídos na vida pessoal ou na vida profissional pelos nossos clientes. Agora eu vou falar pro lado positivo, eu vou contar para vocês como que é a jornada desse cliente, de relacionamento desse cliente, traçando um paralelo de uma jornada bem sucedida, amorosa na vida de vocês. Então vão aí os 6 passos agora para vocês poderem entender. Como que começa o relacionamento, né? O relacionamento sempre começa com o olhar. O olhar é a primeira impressão, né? Geralmente a gente está andando na rua, ou a gente está num aplicativo, alguma coisa do tipo, a gente bateu o olho e gostou. É assim que funciona na nossa vida pessoal. Como é que funciona na vida do atendimento, do cliente conosco, né? Imagina que o cliente vai entrar pela primeira vez no site de vocês. A primeira impressão que fica. Se o site for bonito, for bem apresentável, carregar rápido, já é uma impressão boa. Mas quando ele procura atendimento, também é a primeira impressão que fica. No primeiro passo, que é o olhar, é fundamental que o atendimento de vocês esteja preparado para atender aquele cliente de forma rápida e efetiva. E o que a gente recomenda para o cliente gostar de vocês aí nesse primeiro passo? Ter uma ferramenta de autoatendimento, onde ele possa entrar, fazer uma pergunta, ter uma dúvida e ter aquela resposta de imediato, e principalmente disponibilizar para ele canais de contato, né? Imagina que vocês são donos de um e-commerce, é pouco conhecido, o cliente entra, ele gostou de um produto, ele quer comprar, só que ele tem dúvidas sobre vocês, ele não conhece ainda. Vocês têm os canais disponíveis, o telefone, o chat, o e-mail, essa primeira impressão já bate para o cliente, ele fica satisfeito, ele fica feliz e ele sabe que pode ser que um relacionamento se inicie a partir daí. O segundo passo é o flerte. Muitas vezes a primeira impressão ela é derrubada nesse passo, né? Porque a primeira impressão é a primeira imagem que a gente tem e o flerte é quando a gente começa a falar alguma coisa e geralmente é onde a gente se enrola, né? E acaba falando alguma besteira. A partir do momento que o cliente gostou do que viu que tem um site legal, carrega rápido, tem os canais de atendimento, mas a gente não oferece resposta, por exemplo, para aqueles canais, a gente perdeu o cliente ali. Então é fundamental que nesse passo vocês tenham duas coisas. Primeiro, o máximo de canais disponíveis para o cliente entrar em contato, porque hoje quem decide como entrar em contato com vocês é o cliente. E a segunda coisa que é importante nesse passo é a rapidez.
Então, se o cliente mandar um e-mail, se o cliente acionar vocês por chat ou por telefone, o atendimento tem que ser preciso e rápido. Então vamos agora para o terceiro passo, né? Então o flerte deu certo e aí a gente começa um namoro com o cliente. O que é um namoro na nossa vida pessoal? Nada mais é do que mostrar que a gente é uma pessoa digna de confiança. Quando a gente vai se conhecendo, a gente está lá disponível para a pessoa o tempo inteiro. Muitas vezes a pessoa está nos testando, está vendo como que a gente é. E a mesma coisa no relacionamento profissional na hora do atendimento. O namoro do cliente com a empresa naquele momento é quando ele começa a questionar a empresa. Então ele começa a mandar e-mails, ele começa a fazer atendimentos por chat, por telefone, com dúvidas. O que a gente tem que ter do nosso lado para estar pronto para atender aquele cliente nessa etapa específica? Primeira coisa, atendentes super bem treinados. Porque não adianta você investir numa plataforma se a sua força de atendimento for mal treinada. Isso não vai ajudar em nada. E segundo é rapidez de novo. Esse novo consumidor, ele quer rapidez no atendimento e a gente tem que estar disponível o máximo do tempo possível e o mais rápido possível também. E principalmente, mostrar que a empresa é digna de confiança. É essa hora que o cliente vai optar pelo próximo passo que eu vou falar ou não. Confiança é a palavra-chave nesse passo da jornada de relacionamento. Bom, a gente chegou no quarto passo aqui. Na nossa vida amorosa, qual que é o quarto passo? É o casamento. O que é o casamento? O casamento, na verdade, é um compromisso. A gente está assumindo um compromisso, teoricamente, para o resto da vida, e a gente tem que assumir tudo aquilo que a gente prometeu para a pessoa que está conosco naquele momento. Lado profissional, no atendimento, é exatamente igual. A partir do momento que o cliente efetuou a compra, virou o nosso cliente de verdade, a gente tem que honrar o compromisso que a gente fez com o cliente. Ele comprou alguma coisa, a gente tem que entregar com qualidade, o produto tem que ter qualidade, rapidez. Isso é fundamental nessa etapa, que a gente saiba que os serviços que nós ofertamos no momento do namoro sejam cumpridos naquele momento. O ruim dessa etapa é que quase metade das empresas não sabem atender o seu cliente. E o que acontece? O cliente que foi flertado, que teve um namoro e a gente fez 1 milhão de promessas, começa a ter muito problema com entrega, qualidade de produto, etc. E pior ainda, na hora que ele tenta resolver isso, a maioria das empresas não oferece facilidade para o cliente ser atendido naquele momento. E aí o casamento deságua, né? De novo, atendentes muito bem treinados e principalmente um processo de atendimento que faça com que o cliente seja atendido de forma muito simples para ele resolver um eventual problema. Porque os problemas eles vão acontecer, assim como no casamento. Eu pelo menos não conheço nenhum casamento que todo mundo é feliz o tempo inteiro, existem os momentos difíceis. Numa relação de uma empresa com o cliente é exatamente igual. E a gente tem que saber resolver aqueles problemas para não estressar o cliente. A palavra-chave aqui nessa etapa é simplicidade. Chegamos no quinto passo, tá? O quinto passo é a sustentação. O que é importante a gente entender nesse passo? Que o casamento, ele não é obrigação. A gente casou porque a gente quis, então a gente precisa saber sustentar aquele casamento. Na nossa vida pessoal, é o dia a dia. Como é que a gente faz para sustentar aquele dia a dia? É não deixar cair na rotina, tentar ser o máximo atencioso possível, inovar em alguns momentos com a pessoa que está do nosso lado, surpreender aquela pessoa o tempo inteiro. Na vida profissional é igual. A partir do momento que o cliente comprou, tem dois tipos de empresa. Aquela empresa que casou, comprou e nunca mais olhou para o cliente e gastou um dinheirão para atrair aquele cliente e nunca mais conseguiu falar com ele ou nem tentou falar com ele. E existe aquela empresa que entende o valor do cliente e ela vai praticar a sustentação, ela vai se relacionar com aquele cliente constantemente. Vai mandar e-mail, vai ligar, vai tentar fazer alguma ação combinando algum produto que aquele cliente já comprou anteriormente. Isso é a sustentação. Como que o relacionamento com o cliente se encaixa aqui no passo da sustentação? Entendam assim, vão existir problemas. Como a maioria das empresas, e é uma pergunta que até faço para vocês, se vocês quiserem até pausar o vídeo nesse momento, como que vocês... Eu vou pausar para você, eu acho que alguém está tentando entrar. Usuário desconhecido. Voltar lá. Resolvem quando vocês têm um problema com o cliente? Eu vou dar a resposta certa e o que... Vou voltar aqui porque travou. Acho que aí vai ajudar. Empresas e... Vai à internet. E é uma pergunta que até faço para vocês, se vocês quiserem até pausar o vídeo nesse momento, como que vocês resolvem quando vocês têm um problema com o cliente? Eu vou dar a resposta certa e o que vocês provavelmente pensaram. Provavelmente vocês pensaram, eu dou um presente, eu dou um vale-compra, eu mando alguma coisinha para casa do cliente. E poucos de vocês pensaram,
Eu absorvo o problema, eu entendo o que é o problema, resolvo o processo e peço desculpas para o cliente. Vou dar um dado para vocês que é fundamental. A grande maioria dos clientes querem somente um pedido de desculpas da empresa e terem a certeza de que o processo que eles estão relatando que tem problema foi corrigido dentro da empresa. Às vezes a gente está gastando dinheiro, fazendo errado, quando poderia estar fazendo de uma forma muito mais simples. Eu considero que toda vez que o cliente liga para a empresa para reclamar, para contar alguma coisa que aconteceu, ele está de verdade dando uma consultoria para vocês. Se ele ligou para relatar um problema de entrega, um problema de produto ou qualquer outro problema, pega aquela informação e vá checar se realmente aquilo acontece. Porque se aconteceu com um cliente, vai acontecer com outros. Coloquem isso na cabeça. Sustentação significa saber ouvir o cliente, aliás, mais do que ouvir, escutar o cliente e poder resolver problemas de forma simples e pedindo desculpas toda vez que tiver um erro com aquele cliente. Se na nossa vida pessoal a gente conseguiu fazer os 5 passos anteriores com sucesso, a gente chegou no momento da certeza, ou seja, estamos com a pessoa do lado, que vai ser aquela pessoa para o resto da vida, que quando a gente tiver velhinho vai cuidar da gente. Do lado da empresa, se a gente conseguiu fazer os 5 passos de forma correta, cumprindo todas as regras que eu contei para vocês, os nossos clientes fiéis, que a gente conseguiu atender da melhor forma possível, se relacionar da melhor forma possível, vão nos indicar para vários outros clientes, e com isso a nossa marca vai crescendo cada vez mais e se espalhando aí ao redor do mundo, do Brasil, não sei qual área de atuação de vocês. Bom, pessoal, para concluir, assim, não adianta só a gente sair bem arrumado na rua, ter um perfil bonitinho lá no Tinder, ou seja lá em qual aplicativo, trocar meia dúzia de palavras e não saber, por exemplo, levar um relacionamento adiante, porque isso com certeza não vai levar a gente a ter um relacionamento duradouro e feliz para sempre, vai de repente nos trazer alguma coisa momentânea. Do lado da empresa também, vocês querem o quê? Um cliente que venha uma vez, compre e nunca mais volte? Ou vocês querem clientes fiéis que compram o tempo inteiro e que recomendam a marca o tempo inteiro para outras pessoas? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever aqui embaixo, elogios, reclamações, que eu vou responder bem rápido para vocês, tá? É isso, pessoal. A gente se vê em breve aí. Obrigado. Eu só queria voltar. Não. Então, quando eu estava falando com vocês de relacionamento que ele estava falando, eu queria que vocês prestassem atenção nas 2 coisas que ele falou e eu sempre falo. Relacionamento não é simplesmente você se vestir bem e tal que ele falou, mas se relacionar é você mexer com todas as áreas da relação, né? Vamos dizer, no casamento. Você vai falar da água, da comida, da faxina, você tem que se envolver. E aí, a casa, as 2 pessoas estão se conhecendo nesse casamento. E tem que existir essa conversa. Na empresa, relacionamento com o cliente, ele tem que estar desde o pessoal da higienização até o dono da empresa. O que acontece muito, eu estou falando das empresas que eu já passei, e por experiência que eu percebo, eu estou falando em sentido sul, capixaba, eles aceitam o CRM, eles aceitam o marketing, mas se o marketing foi tentar fazer um CRM para a parte de vendas, dependendo dos gestores, eles vão falar, não existe relação. A primeira regra do CRM, tanto de e-commerce, de relacionamento com o cliente via WhatsApp, relação de atendimento, de sistemas de registros de CRM que vocês vão exceder, vocês vão estudar mais aprofundando o CRM nas próximas aulas, mas é só para começar a abrir a mente de vocês. E se cair alguma pergunta na prova, sinceramente, quebrar o muro de vendas e marketing. A área comercial e a área de marketing, nessa etapa, eles trabalham juntos. Porque o marketing vai atrair o cliente, mas é a venda que vai finalizar. Só que às vezes as pessoas acham que, mas o marketing já fez um anúncio, já divulgou nas redes sociais, já publicou, já alcançou, já fez a parte dele. Ele não tem que saber o que eu falo com o meu cliente. Desculpa,
tenho que saber, sim. Eu preciso saber o que você falou, como que você falou, como que você trabalhou esse cliente, porque eu, na parte de marketing, eu quero deixar aqui, ó. Eu quero deixar o cliente no poder partilhado, eu quero deixar o cliente na parceria. E que eu tô falando, eu já trabalhei numa empresa que tinha mais de 60 vendedores, e o maior desafio, eu falo assim, enraizado, é você conseguir fazer o marketing, quebrar o muro para a área comercial. E acho que do Brasil, vou botar boa parte do Brasil, tá? É aquilo que eu falei. Quando consegue uma empresa fazer essa união que e-commerce não é só montar um carrinho, apertar um botão e vender, não é. E-mail marketing, tudo isso envolve o que vocês vão estudar. Então, é só para vocês terem essa visão. Como eu estava falando para vocês, por que eu trouxe? Um grande exemplo, isso aqui não tem vídeo, é um artigo do ano passado, mas dentro da tarefa que vocês têm, atividade de aula com o tutor, que seria se a gente tivesse em aula, a gente teria que montar um perfil de um cliente, trazendo tudo que a gente falou de CRM. Mas eu quis trazer uma marca para vocês, que é a Amazon. E são 6 princípios da Amazon no atendimento ao cliente. Na verdade, eu vou ler para economizar o tempo, porque o texto é muito maior, eu dei uma enxugada no texto, tudo que eu pude nesse artigo, mas o jeito que a Amazon trabalha é muito interessante e acho que faz muita diferença. E hoje muitas corporações buscam trazer essa filosofia da Amazon no conceito delas. A Amazon recriou o conceito de relacionamento com os usuários, se tornando inspiração para as empresas de outros setores, tá? Defender e antecipar as demandas dos clientes ajuda a criar um vínculo entre eles. Deixar que as empresas parceiras também ajudem os consumidores é algo benéfico para os dois lados. Ao longo da história de crescimento da Amazon, ela sempre priorizou seus clientes desenvolvendo repetidamente experiências contínuas de usuário e continuando a agregar valor ao seu principal programa, o Prime. Experiências com Prime Video, Alexa e Amazon Go. Primeiro princípio, defenda incansavelmente os clientes. A Amazon entende claramente que muitas empresas não o fazem, os clientes não são o inimigo, eles são o motivo pelo qual uma empresa existe. Sem eles não há negócio. Advogar significa estar do lado do seu cliente, e o fato da Amazon inspirou milhões deles a advogar pela empresa. Eu não sei se eu já falei aqui alguma vez na aula, existem muitas empresas que quando elas começam a perceber, existe um trabalho que a gente, do CRM, só para vocês entenderem, quando a gente tem uma pesquisa, a gente percebe que existe um perfil de cliente que a gente pode dizer, igual eu mostrei antes, que são negativos ou não são tão empáticos com a nossa marca, a gente pode educar esses clientes, a gente pode fazer ações educativas, porque o marketing de conteúdo, ele não é simplesmente para agregar valor. A empresa, muitas vezes, pode educar o cliente. A gente educa os clientes para uma nova tecnologia, porque é isso que o mundo digital faz. Eles nos educam para as novas ferramentas, só para vocês entenderem. Eu tô meio rouca. Não gosto de água. Confie nos clientes e conte que os associados usem um bom senso, tá? Uma pequena minoria de clientes tentará tirar proveito dessa confiança, mas a maioria não. O que também está implícito desse princípio é que a Amazon também confia em seus associados, ao dar a liberdade de usar o bom senso. A empresa libera seus associados de scripts rígidos e os capacita para ajudar a resolver os problemas dos clientes. E como funcionários felizes, deixa os clientes felizes, e o efeito dessa confiança chega a todas as áreas. Nesse traço aqui, eu só vou ler o último, porque eu vou trazer um outro exemplo. Antecipe as necessidades do cliente e trate seu tempo e atenção como sagrados. Esse princípio pode ser dividido em duas partes. Antecipar as necessidades do cliente no atendimento significa adivinhar
por que alguém está ligando ou até resolver problemas antes que ele entre em contato. Por exemplo, sabe-se que a Amazon emite proativamente reembolsos para compras de vídeo, se perceber que a velocidade do download foi muito lenta. Da mesma forma, a Duke Energy, do setor energético, usa as mídias sociais para alertar os clientes sobre as possíveis interrupções do serviço devido ao mau tempo antes que elas aconteçam. Imagina se a EDP fizesse isso, né, gente? Tá faltando energia em um lugar, normalmente a gente vai ligar para reclamar, porque a gente fica sem saber. Imagina você entrar na rede social deles e tiver isso. Isso é um belo exemplo de antecipar as informações para os clientes, tá? Só que eu quis trazer na parte daqui de confiança, isso é uma falha de... Os vendedores, não sei se vocês já ouviram falar, existe agora o Inside Sale. É venda interna, vamos botar call center, não sei se você sabe, que são centros, são pessoas que vão ficar telefonando. Tem que cumprir meta, vão cumprir atendimento. Só que algumas corporações no Brasil, elas montam scripts. Eu vou dar o exemplo desses gerentes virtuais de banco, tá? Atualmente existe Banco Itaú, Santander, Bradesco, existe o gerente na loja, na banco, na agência física, mas se eles percebem que você usa muito aplicativo, como é o meu caso, eles falam assim, há 2 anos atrás falaram assim, a gente tem uma sugestão para você, a gente vai te botar o gerente virtual. Então, a minha gerente, ela é virtual, ela vai falar comigo por e-mail, ela vai falar comigo por a mensagem que tem lá dentro do aplicativo e assim por diante. O que acontece? Essas conversas, agora vamos para uma empresa que vai fazer venda. Ela vai fazer venda dentro do script. Eles têm um script de atendimento, né? De fornecer propostas. E eles não podem sair, né? Quando você vai receber uma ligação de um plano da Vivo, da TIM, tudo que a gente ouve é um script. O vendedor, só que essa empresa, ela vende um sistema de marketing e o cliente entrou em contato e queria falar as necessidades dele. Mas o vendedor dessa empresa de marketing ficou tão bem em cima do script que depois de um tempo, o gerente de vendas soube dessa situação e foi verificar. Ouviu a gravação da venda, ele não quis, ele deu uma nota boa para o funcionário, porque o funcionário atendeu o script, ele foi excelente, ele só queria ofertar o desconto. Mas eles perceberam que esse cliente não queria desconto. O cliente não tinha problema com o preço. O cliente também estava procurando o mesmo serviço de marketing, só que numa empresa do exterior, ou seja, ele queria pagar em dólar e era mais caro. Só que o que aconteceu nessa venda por telefone ou venda por chat, eu não sei como que ocorreu, mas eu vi isso numa palestra. O vendedor ficou tão preso no script que é aquilo que eu falei para vocês, ele não ouviu o cliente. O cliente queria ser ouvido. E o que o vendedor tinha que fazer? Mostrar, além do script, não, a gente tem essa solução para você aqui. A gente faz isso. Não fez. Então, às vezes, a gente sim tem que ouvir o cliente. E o que acontece muitas vezes é querer bater meta, né, gente? E esse relacionar é a gente conversar, é a gente escutar. Como eu falei lá no começo, no primeiro slide. Essa parte aqui eu vou tentar ler mais enxuta e rápida, mas é só para vocês continuar no atendimento ao cliente da Amazon. Ofereça experiências personalizadas e peculiares que os clientes amam. Todo mundo está tentando ser personalizado hoje em dia, mas a Amazon provou que ela não é todo mundo. Sendo um pouco peculiar, a Amazon e seus produtos se tornam muito mais memoráveis pelos clientes. Você também deve ter notado a palavra amam e estão pensando que ninguém poderia amar seus produtos. No Discover Card, que é um cartão que a Amazon possui, eles têm inúmeros comentários de clientes usando a palavra amar. Se alguém pode amar o seu cartão de crédito, provavelmente pode amar os seus negócios. Simplifica a detecção e a escalabilidade sistemática de problemas. Este lema é mais operacional por natureza, mas ainda contém várias palavras-chave. Simplificar, facilitar o trabalho do agente de atendimento ao cliente, vincular a avaliação de tempo dele,
Ser capaz de identificar problemas com facilidade é fundamental para entender possíveis interrupções e problemas importantes de relações públicas antes que aconteçam. Que eu falei no exemplo que eu dei, né? Então, o vendedor tinha que simplificar, ele poderia detectar essas objeções do cliente para benefício dele na venda. E não foi isso que ele fez, né? Elimine o esforço do cliente por meio dessa abordagem sequencial e sistemática, que é um script. Eliminação de defeitos, autoatendimento, automação e suporte de um especialista associado. É bom? É, mas ainda tente ser humano, não tão robótico. A Amazon não quer apenas reduzir o esforço do consumidor, quer eliminá-lo. Essa é a verdadeira razão pela qual a empresa está ganhando em tantos setores diferentes, porque cria uma experiência sem esforço para seus clientes. A abordagem sequencial e sistemática faz muito sentido. Quanto menos problemas existir, menor será o gasto da empresa com atendimento ao cliente convencional. Então, eles não vão ter tanto reclame aqui, eles não vão ter tanto processo, eles não vão ter tanto muitas outras coisas perante a confiabilidade. Muitas pessoas acreditam o sucesso da Amazon, seu impacto nas empresas locais, mas se esses negócios tivessem um conjunto de princípios de atendimento ao cliente, como da empresa do comércio, eles teriam menos probabilidade de perder consumidores pelo preço mais baixo online. Então, aí, o que diz aqui? Se as lojas locais tivessem um pouco mais essa filosofia de escutar o cliente, não pensando tanto desconto, o CRM, ele não pensa em oferecer oferta, ele pensa em construir uma relação. Então, o preço para o cliente vai ser irrelevante. Ele provavelmente vai comprar muito mais na loja local do que no online, que é o que cita aqui. A Amazon é excelente no que faz, porque se concentra na experiência do cliente em todos os pontos de contato, corrige problemas imediatos, permanentes, capacita seus associados a fazer a coisa certa e aprimora continuamente. Então, aquilo que eu falei, CRM, ele mexe com a estrutura toda. A Amazon mostra aqui no texto que mexeu com a estrutura de toda uma equipe, né? E eu acabei a aula, tô até meio rouca porque eu acho que eu falei. Mas antes da gente... Esse vídeo eu vou mandar para vocês por WhatsApp. Ele é um vídeo de 10 minutos, se vocês quiserem, a gente pode até ver, não sei que horas são, mas acho que não. E esse daqui eu vou mostrar para vocês agora, é um depoimento de 3 minutinhos, mas que eu acho que fecha muito essa visão de CRM que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Somos a plataforma de web design Duda. Essa é a nossa plataforma. Veja o que ela pode fazer. Something that every business, small or large, has to learn, and I think this is the concept of evolutionary service, is that you have to constantly evolve and reinvent yourself. And so when you think about these two words, evolution and service. Evolution, constantly changing, and service, the act of providing or helping your customers, right? And so constantly evolving the way you help and deliver great service. And I'm thankful that not only Disney, but some of the best companies that are out there, you know, Google, Southwest Airlines, there's so many that are doing it right. Tá travada. With strong values. Peraí. And Isso está acontecendo com mais alguém? Bom. Tá escrito Vou Duda. tentar. Só tá escrito Duda? Uhum. Eu vou parar o compartilhamento e tentar de novo. Ai, gente, deu uma travada aqui no meu computador, hein? Espera aí. Ih.
Será que apareceu um erro aqui para mim? Vocês estão vendo a tela? Não, né? Não, não tô vendo. Tá. Vou botar de novo compartilhar. Vocês estão vendo a tela agora? Não. Ih, gente. Má qualidade na rede está causando. Ah, tá. Veio uma mensagem aqui para mim que eu acho que deve ter sido a minha internet. Deixa eu tirar meu celular aqui do quarto. Eu brinco que aqui em casa tem horas que todo mundo usa internet, ao invés de me ajudar, me atrapalha. Desliguei. Não. Apareceu para vocês que está compartilhada a tela. Pra mim não apareceu ainda. Isso aconteceu na terça-feira. Aconteceu do nada agora, né? A tela anterior da apresentação você estava vendo, só do YouTube que você não está vendo, né? Eu só vejo você e tudo preto, negócio de reunião. Tá. Agora apareceu. Então vamos voltar lá para ver se aparece. Apareceu agora? YouTube. Sim, agora apareceu. Vou voltar. Não sei se vocês até que ponto que vocês ouviram. Doing it right. And they did it starting small. Tá aparecendo a legenda e tudo? Sim. Tá. Até esse ponto vocês querem que volte pro começo ou daqui em diante já pode ir? Quer que volte no começo? Que é 2 minutinhos o vídeo, ó, não é tão longo. Pode Eu voltar? queria, porque eu não vi nada. Não, então eu vou voltar. Vou botar aqui. Aumentar. Play de novo. É minha internet. Vixe.
Eita. Para. Cadê? Não é possível compartilhar áudio. Deu doido aqui. Depois eu mando para vocês o outro link. O que é o outro link? O outro link é uma história de um vendedor. Ele é um filme, mas eu achei ele na internet bem resumido, é só 10 minutinhos, são trechos do filme, mas eu acho muito interessante para a gente falar. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, de Customer Relationship Management, que é a sigla de CRM, a gente também tem que falar de atendimento. E o que ela trouxe, acho que é Alicia é o nome dela, essa americana, ela fala disso, de encantamento. Lembra que eu comentei com vocês no começo a gente fala de história? História é isso, história é encantar. Então, a customização, se vocês conseguirem fazer essa ideia de encantar na loja física, mas também encantar virtualmente e também encantar num e-commerce, é ter essa relação próxima, tá? Mas para a parte de marketing digital, para a parte de tecnologia, essas partes de CRM, eles têm um valor muito alto, tá? De plataforma, de gestão, e não são muitas as empresas que estão aptas a buscar esse investimento. Eu não sei agora, minha opinião, com a pandemia, eu acho que talvez determinadas empresas viram potencial nisso. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho conhecido em Cachoeira, eu sigo ele nas redes sociais. Ele é coach na parte de atendimento, de marketing pessoal. Ele está tendo um leque de clientes na parte de médico. Ele está fazendo treinamentos de atendimento preparando os secretários do consultório para esse novo mundo de customer relationship, de management. Ou seja, ele está trazendo um CRM para dentro dos consultórios, que os médicos muitas vezes não pensavam. É só para vocês terem essa noção de que hoje relacionamento com o cliente não é apenas uma empresa igual a Nassau ou uma empresa de mármore e granito. Não, ela tem que estar dentro de um conceito, dentro de uma loja, dentro da drogaria Cachoeira ou dentro do que for. Mas se eu conseguir passar isso para o cliente, a gente consegue. A gente até sabe em Cachoeira quais são as marcas que a gente sabe dessa transparência, assim vai. Mas é só para vocês conhecerem essa visão. Atendimento não é simplesmente atender e vender, não. Atendimento tem uma estratégia, tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, Bom, mas gente. aqui tem como você mandar aquele vídeo que o cara fala do relacionamento em relação ao casamento, namoro também? Sim. Eu mando para vocês o link do vídeo. Eu sou apaixonado por aquele vídeo. É de um conhecido meu, né, que trabalha em São Paulo, é uma agência de lá, e eu falei, cara, vou dar pra gente buscar. Falar para mim de CRM é muito fácil. Como eu falei, eu tenho uma experiência aí dos últimos 6 anos, vai para cá, então eu sempre trabalhei muito nessa área, então para mim é até fácil falar. Mas eu acho que é um dos melhores, mais claros, tá? Eu vou mandar para vocês e vou mandar aos outros, tá? Obrigada pela participação, gente. Encontro vocês na semana que vem. E boa sorte nas provas, tá? Porque agora, segunda e a outra, vocês vão ter avaliação. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.